Seja bem-vindo, amigo do projeto Praia Vermelha. Vamos agora fazer um breve estudo sobre os complexos regionais brasileiros. Os assuntos abordados, então, serão aí os de 54 até 57 do nosso plano de disciplinas. O primeiro assunto que nós vamos conversar é sobre ordenamento territorial e desenvolvimento regional do Brasil. Então, o Brasil é conhecido, as regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, são conhecidas e estudadas amplamente por nós, mas nós temos um desenho diferenciado com relação às características chamadas complexos regionais brasileiros. Esses complexos regionais brasileiros foram criados na época do regime militar, uma forma de compreender e ordenar esse planejamento territorial e ordenar as políticas públicas. E eles são utilizados para coordenar essas políticas públicas até hoje, né? Porque eles se baseiam em realidades históricas e geográficas que apresentem similaridades, então facilitam o estabelecimento de políticas públicas direcionadas para as necessidades de cada complexo regional desse. Tá? Então, eles não seguem exatamente as divisas dos estados, tá? Os limites, não seguem, eles seguem as características históricas e geográficas das regiões. Então, no Brasil, então, existem essas três regiões, né, os três complexos que nós vamos estudar agora. Essa política, então, tem seu suporte no sentido de minimizar as diferenças regionais. É o principal objetivo do estabelecimento e das ações relacionadas a esses complexos regionais. Tá? Então, existem órgãos do governo que são encarregados de estabelecer políticas nesse sentido. Um destaque para a Sudene, criada já em 1959 para promover o Nordeste, a Sudan em 66 para promover a Amazônia, a Sudeco para desenvolver o Centro-Oeste, embora o Centro-Oeste não seja um complexo regional, é o caso de citá-la. As zonas de processamento de exportação, que são coisas recentes e estão em processo, nós vamos falar um pouquinho sobre elas, e o Ministério, tudo isso integrado pelo Ministério atualmente chamado Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, que articula essas ações. Vamos falar sobre cada iniciativa dessa aí. Então, a Sudene, vocês podem perceber o seguinte: é importante salientar isso, principalmente para fins de responder alguma pergunta nesse sentido. Qualquer uma ação dessa aí vai ser muito semelhante, hein? Seja Sudene, Sudeco, Sudã, Ministério. Tá? Então, preste atenção nesses detalhes aí que eu destaquei em vermelho, justamente para a gente perceber as semelhanças entre as diversas superintendências e órgãos nesse sentido. Então, atrair a Sudene, atrair investimentos privados para o Nordeste, obviamente, né? Promover parcerias, estabelecer cadeias produtivas e financiamentos, promover o desenvolvimento social, distribuição mais equitativas de recurso. Né? Então, são palavras que são jogadas aí em todas as superintendências. Tá? Enfrentou desafios, questão de eficácia, de burocracia, necessidade de adaptação à situação econômica, e está sendo implementado e tem alguns resultados bastante expressivos até. Já a Sudã, para a Amazônia, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, também atrai investimento privado, fortalecer a agricultura familiar, inclusão social, iniciativa de pesquisa e inovação e desenvolvimento sustentável. Pô, raciocine comigo que é óbvio que o foco na Sudã também envolva desenvolvimento sustentável, o que não estava nos objetivos principais da Sudene. Tá? Então, mas os restantes são coisas bastante semelhantes. Assim como a Sudeco, atrair investimentos, projetos de infraestrutura, agricultura familiar, isso cabe em tudo. Desenvolvimento sustentável também, evidentemente, lá na região do Pantanal, da Amazônia, mais do Pantanal, né? A Amazônia seria da Sudã. E a busca de melhores condições de vida. Também desempenho um papel estratégico regional, integrando prioridades, coordenando ações. Tudo isso serve para qualquer uma das três superintendências que a gente for analisar ou discorrer. Aqui sobre os complexos regionais brasileiros, foram criados em 2010. Ele tem esses incentivos aí que estão listados, né? Fiscais, burocracia, facilidade no câmbio. Só eles são obrigados a exportar a maioria de suas produções.
também localizadas em cidades onde o objeto principal é tentar reduzir desigualdades regionais. Tá? Não, foram implementadas, mas ainda estão enfrentando bastante dificuldade, algumas um pouco mais desenvolvidas que as outras, em particular as que estão no litoral, infelizmente são as que mais lograram êxito, mas a iniciativa é válida e está se tentando ainda fortalecer. Mas as dificuldades econômicas são grandes, né? Então requer investimento, dificulta. O ministério que coordena isso tudo atualmente é o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Né? Esse é o ministério agora, do governo Lula, governo atual. Né? E tem por esses objetivos aí, você pode ver que também concentra as mesmas observações que eu fiz, né, anteriormente. Redução de desigualdades, promoção do desenvolvimento sustentável, fortalecimento de economias locais, integração das regiões, esse é um item diferente. Evidentemente, esse ministério tem essa incumbência, e usa para isso incentivos fiscais, investimentos em infraestrutura e investimentos em capacitação profissional. Tá? Esse é o trabalho de tentativa de minimizar as diferenças entre os complexos regionais brasileiros. Partindo para a Amazônia, os desafios para o desenvolvimento sustentável. Então, um breve histórico sobre a Amazônia. É interessante a gente ver um breve histórico para a gente entender por que a situação atual é essa, né? Então, a primeira ocupação mais efetiva começou no século XVII, com aquela extração de drogas do sertão, se concentrou nisso, algumas missões jesuíticas, né, e foram as primeiras vilas, né? É, e foram ampliadas, em particular na era da borracha, já a partir do século XIX, houve uma ampliação da ocupação. Posteriormente, no século XX, a borracha, em particular no período das guerras, ela foi muito importante, também foi bastante explorada. Posteriormente, ainda no regime militar, foi um estímulo muito grande para a ocupação da Amazônia, principalmente com a criação da Zona Franca de Manaus, o projeto Calha Norte, o projeto Grande Carajás, existe também o projeto Jari, a construção da Transamazônica, então projetos no regime militar buscando a integração da Amazônia ao, ao Brasil, né? Então essas mudanças, houve atualmente então, a ideia do desenvolvimentismo, principalmente implementada pelo regime militar, ela foi bastante transformada, passando para ter uma pressão por preservação ambiental, essa pressão seja interna ou externa de outros países, de outros órgãos, ela é bastante forte, então a ideia de desenvolvimentismo ela meio que caiu por terra. Tá? Os projetos agora envolvem mais o controle e a conservação das áreas, né? E se enfrenta, evidentemente, interesses variados, desafios variados, tá? Mas há um grande destaque aí para a indústria mineral, tá? Particularmente por causa do Carajás e também do maciço de Urucum, e também da Zona Franca de Manaus ainda persiste e é bastante interessante o processamento industrial lá, né? Aqui um mapa para simbolizar isso que nós falamos, né? O ciclo de drogas do sertão foi a ocupação inicial, posteriormente o ciclo da borracha, e isso, sem dúvida nenhuma, foi importante até para a soberania nossa na Amazônia, né? O Brasil tem a Amazônia sob a sua... A Amazônia como um todo, não, desculpa, grande parte da Amazônia sob a sua soberania, sob a sua tutela, graças a esses aspectos históricos que estão aí. Posteriormente, também é importante interessar que houve uma ideia do governo, desde o governo Vargas, principalmente, chamado Marcha para o Oeste, depois estimulado também por Juscelino Kubitschek e depois pelo regime militar, então vem particularmente da década de 40 em diante, havia uma preocupação muito grande em integrar não só a Amazônia, como também o Centro-Oeste ao eixo econômico nacional, né, como nós já falamos aí há pouco. Outras iniciativas, o projeto Calha Norte, essa estrada que você está vendo aí no canto esquerdo superior, ela foi parcialmente construída, então muitos quilômetros ainda não existe essa ligação, tá, entre o Amapá e Roraima, como havia planejado inicialmente. As dificuldades foram enormes, a necessidade de investimento foi muito grande e não houve condições. Existem trechos dela que estão e são usados, né? Mas não era nem um mínimo daquilo que se imaginava. A Zona Franca, o projeto
o projeto Jari, que fica aqui ao sul do Amapá, bastante interessante, com vários prêmios por ser um projeto sustentável. E o projeto Grande Carajás, que nós já sabemos, operado principalmente pela Vale, exporta ali pelo porto de São Luís, no Maranhão, né, com uma ferrovia exclusiva para isso, bastante intenso, é a maior produção de minério de ferro do mundo. Né? Ainda na Amazônia, a gente vê uma grande dificuldade de exploração econômica em função de áreas de terras indígenas, de proteção total, né, integral, intocáveis, né? É, e isso, para a questão econômica, que é o principal, dificulta bastante e tem transformado bastante as políticas governamentais das últimas décadas, com foco muito mais, menos no desenvolvimento em si e mais na sustentabilidade das atividades econômicas. Isso, pelo menos no discurso oficial, é isso que se vê. Né? São milhares, sim, milhares de ONGs que atuam na Amazônia, nacionais e internacionais, dos mais diversos espectros, tá? Sejam ambientalistas, sejam religiosas, sejam ligadas à indústria farmacêutica, a pesquisas científicas. Né? Então, é uma atividade extremamente relevante, sem dúvida importante como investimento, sem dúvida requer um cuidado muito maior com o que elas estão fazendo lá. Eu, particularmente, morei na Amazônia e percebi, vi em loco a atuação de várias ONGs ali, que vamos chamar assim de uma intenção questionável, que requer cuidados, que requer ação efetiva de fiscalização, e é uma problemática que está na Amazônia pelo menos há 30 anos. Essa degradação da Amazônia continua, por mais que as políticas então sugiram que não, né? A gente lê todo ano as reportagens aí, um governo culpando o outro e nada sendo resolvido, queimadas de várias criminosas ou não, naturais, né? Com agravamento nos períodos mais secos. É, e uma curiosidade que se você colocar o mapa das áreas devastadas e desculpe, das áreas preservadas, totalmente conservadas, que não se pode tocar, e o mapa das riquezas minerais, eles são bastante coincidentes. Se isso é uma coincidência ou não, eu prefiro me omitir. Tá? Mas onde há mais riquezas, normalmente há mais proibições para explorá-las. É uma questão bastante complicada. Ainda que, bom, isso eu acabei de adiantar, então, essas áreas são bem claros aqui, essas coincidências com essas áreas que são proibitivas a exploração. A iniciativa para a integração regional sul-americana é uma temática, é uma proposta bastante interessante, mas realmente, em termos práticos, pouca coisa é feita, até porque a inexpressiva atividade econômica, industrial, comercial na região. Aqui, evidentemente, a Amazônia é enxada pelos rios, né? Os projetos de hidrovias aqui são bastante consistentes na ideia de trazer, escoar a produção aqui do Peru, em particular do Peru e da Colômbia, talvez em parte, pelo rio, pela bacia do Amazonas. Parece uma coisa até óbvia, né? Mas existe essa iniciativa de integração. Ela só não é mais forte porque realmente a atividade econômica aqui nessa região é pouco expressiva. Também existem iniciativas rodoviárias ligando aqui o Acre até Cusco, alguns projetos nesse sentido que também são bastante interessantes, são tentativas, né? Os países do Tratado de Cooperação Amazônica se esforçam com relação a isso, mas o resultado não tem se mostrado ainda muito animador. Enquanto a Amazônia foi ocupada inicialmente pelas beiras, pelos rios, né? Entraram pelo Oceano Atlântico e basicamente pelo rio Amazonas e seus afluentes, né? Atualmente os eixos já são mais ferroviários ou rodoviários, também evidentemente continua pelo rio, né? Pelas hidrovias, mas os eixos de penetração também são de várias espécies. Esse slide materializa exatamente aí a forma como a Amazônia tem sido mais explorada ou mais utilizada.
É importante para qualquer prova que caia sobre a Amazônia, qualquer questão, saber diferenciar isso tudo muito bem. A Amazônia é legal, aqui dentro do Complexo Regional Amazônico, tá? Complexo Regional Amazônico semelhante, a Amazônia Legal envolve a divisão por estados, o Complexo Regional Amazônico não, tá? Então é um pouco diferente, mas é bastante semelhante. Tá? A Amazônia, como um todo, envolve os países nos arredores. Então, quando você for falar de Amazônia, você não pode falar só de Brasil. O estado da Amazonas é totalmente diferente do que é a Amazônia. Né? A região norte também não se configura a Amazônia. Então, quando você caiu uma pergunta para você sobre região norte, você vai falar sobre a Amazônia, evidentemente, mas tem que fazer uma diferenciação entre uma coisa e outra. Porque parece óbvio, mas a gente se confunde na hora de fazer a questão. Sobre a evolução do rebanho bovino no Brasil, você percebe que há uma semelhança muito grande entre a evolução do rebanho na Amazônia e a evolução do rebanho no Brasil. Tá? Então, essas novas fronteiras agrícolas, e principalmente com a pecuária, elas vão adentrando na Amazônia, desculpe, em particular pelo Mato Grosso, Pará e Rondônia. Também Tocantins. Tá? Então, esses estados estão cada vez mais ampliando o seu rebanho, ampliando também a área, mas a gente já viu no nosso vídeo ali sobre agricultura que a ampliação da área é muito menor do que a ampliação do rebanho. Tá? Então, a produtividade é o foco e é essa a ideia, limitando ao máximo os malefícios ao meio ambiente. Tá? Então, a ideia é fazer realmente um desenvolvimento sustentável, ampliando a produção, ampliando a produtividade. Ainda com relação à Amazônia, não dá para deixar de falar da biodiversidade, né? Um potencial gigantesco e que nos traz problemas também gigantescos. Tá? Então, é uma temática complicada, muito uso na indústria química, na farmacêutica, até mesmo na tecnológica, com chips e minerais, né, necessários à fabricação de diversos produtos de alta tecnologia. Então, e com relação a isso, nós temos a biodiversidade. É, tanto flora quanto fauna requerem cuidados extremos, o que nos dá uma oportunidade de você ter pesquisas bastante interessantes com altíssimo lucro, margem de lucro, e ao mesmo tempo um cuidado extremo com a preservação dessas espécies. Tá? Então eu coloquei essa pergunta aí como oportunidade, o estorvo, os dois ao mesmo tempo tem que ter uma capacidade muito grande de administração para poder fazer uma exploração adequada sem danificar essa biodiversidade. Não podemos esquecer também que na Amazônia existem cerca de 30 milhões de seres humanos. Então, a qualidade de vida, tá, a necessidade dessas pessoas viverem adequadamente dentro dos padrões atuais do que é cidadania, tá, é sempre uma preocupação que muitas vezes é relevada. Você não pode se preocupa com não desenvolver, não ferir biodiversidade, mata. Então, é um dilema frequente. Tá? Qualidade de vida versus biodiversidade versus preservação e aí essa temática está pipocando aí o tempo todo, não só no Brasil como no mundo como um todo. Sobre o Centro-Sul, então vamos falar do dinamismo do Centro-Sul, esse é o termo que a nossa apostila usa. Tá? Realmente o Centro-Sul é um polo dinâmico, mas ele se divide, né? Ele se divide em a região mais dinâmica, a mais forte, está em torno de São Paulo, né? Evidentemente, o estado de São Paulo é uma espécie de locomotiva econômica do país, né? Isso tem razões históricas, seja desde o tempo da mineração, passando pelo café, pela vinda do imigrante com novas técnicas, pelo processo de industrialização, pelo fortalecimento dessa industrialização no regime militar, pelo êxodo rural concentrado no Sudeste. Então, isso tudo gerou uma grande concentração industrial e econômica no Centro-Sul, em particular São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais. A região sul também é bastante pujante, vem se desenvolvendo acima da média nacional,
tá? Concentração muito grande de atividades econômicas no Rio Grande do Sul, mas também em Curitiba e Joinville, com uma expressão industrial bastante interessante para a economia nacional. O Nordeste, próximo à área do sertão nordestino, do Centro-Sul, tem uma economia mais frágil e ele acaba fazendo parte do complexo regional do Nordeste. E a área do Centro-Oeste, também crescendo expressivamente economicamente, muito em razão do crescimento alavancado pelo crescimento agropecuário, né, com indústrias focadas nesse viés, tá? Em particular Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, com um crescimento realmente bastante expressivo. Ainda a supremacia econômica do Centro-Sul, então, está aqui, resultado do processo histórico e geográfico, que a gente pode dar uma olhada nesse mapa da direita aqui. Tá? Então, é um processo histórico que a gente já conhece, começando lá com os engenhos, depois a decadência dos engenhos, o fortalecimento das atividades mineradoras e de café industrial que nós já citamos há pouco. Esse mapa da distribuição espacial da indústria brasileira é bastante significativo. Você consegue perceber as concentrações industriais aí que nós citamos, tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Sul e alguma coisa menos expressiva nas outras áreas. A indústria vem perdendo participação no PIB há alguns anos, em particular a partir do final do regime militar, com a abertura neoliberal e o fim da Guerra Fria, as indústrias nacional perdeu poder, em particular para as chinesas, né, mas entre outras, né, então a participação da indústria no PIB vem caindo. Nós vamos abordar isso em outro vídeo. Sobre a desconcentração industrial, é muito comum no Brasil, isso faz parte do tema urbanização, mas também faz parte aqui dos nossos estudos. As grandes cidades, as cidades muito grandes, as metrópoles, estão perdendo perdendo não, as empresas estão saindo dessas para as regiões um pouco mais afastadas. Isso se deve a uma maior facilidade de transporte, de comunicações, né, uma melhoria na infraestrutura dessas regiões e saindo daquele transtorno gigantesco que existe nas cidades maiores, seja com os funcionários tendo que fazer grandes deslocamentos e grandes gastos com pessoais, seja com a força dos sindicatos nessas cidades. Então as indústrias estão procurando outras áreas com mais comodidade, pagando menos aluguel, etc. Né? Então, várias facilidades estão levando a indústria e ocasionando essa desconcentração industrial nas metrópoles. Assim, outra questão bastante interessante sobre esses complexos regionais é a porcentagem de latifúndios por área total. Então você percebe que principalmente o Centro-Oeste é calcado no latifúndio. Tá? Então a atuação daqueles grileiros que a gente já estudou, as grandes propriedades com suas grande produtividade, grande maquinário, né? Empregando sim bastante um número significativo de pessoas, mas um sistema bastante diferente do sul, do sudeste, onde predominam fazendas e áreas, propriedades com um menor tamanho. Embora também hajam, evidentemente, muitos latifúndios. Né? Sobre o Nordeste brasileiro, então, esse complexo regional tem uma história econômica oposta, né? Uma história inicialmente o Nordeste era o eixo principal econômico do Brasil, a capital do Brasil era Salvador, basicamente por causa da região geográfica e da atividade econômica do açúcar, né? É, Durante o processo de industrialização, em particular ao longo do século XX, ou já no século anterior, foi perdendo expressão, tanto que a capital foi transferida e perdeu poder, né, e não mais recuperou. Atualmente existe alguns polos de crescimento, em especial ali na Bahia, mas a disparidade econômica, mesmo com essa atuação governamental, ela continua bastante forte e não é só econômica, né? Diga-se de passagem, é uma disparidade também social. Né? Um aspecto bastante interessante é essa região chamada de Mato Piba, que envolve parte do Maranhão, do Tocantins, da Bahia e do Piauí, que é o novo
nova frente de crescimento econômico da agroindústria, né, do agronegócio. Então, diversas facilidades ali, nós temos um eixo hidroviário bastante simples para exportar, né? Nós temos agora também o canal do São Francisco, que deu facilidades também para chegar água em vários locais que não tinha, e a produtividade aí tem sido bastante grande, as terras antes, outrora inexploradas, estão gerando bastante benefício para a população local. Sobre a construção da transposição do São Francisco, ficou se discutindo mais quem fez, quem não fez, quem começou, quem terminou. Né? O fato é que a transposição do São Francisco é bastante importante para a economia, seja para esses produtores da região do Mato Piba, seja para os pequenos sertanejos que têm suas propriedades limitadas ali, e é realmente uma obra com alcance bastante interessante que precisa ser efetivada em toda a sua plenitude, que ainda não é, né? Outra fonte de riqueza bastante importante no Nordeste é o turismo, crescendo cada vez mais significativamente. Esse gráfico à sua esquerda demonstra isso. Tá? Então, a quantidade de recursos que está indo para o Nordeste, principalmente o turismo local, os brasileiros que vão para lá, mas também internacional, é bastante expressiva. Esse turismo e outras atividades são bastante prejudicadas pela violência, porque a violência está mudando o seu mapa, está mudando o seu rumo. Esse gráfico aí expressa até 2008, mas eu tenho o conhecimento mais adequado. Se você for ver meu vídeo aí sobre o potencial brasileiro em destruição, você vai ver que isso continua, se reverteu. A área mais violenta do Brasil agora já é o Nordeste. As capitais do Nordeste são mais violentas que as capitais do Sudeste, inclusive do Rio de Janeiro, embora a gente tenha uma visão errônea. As capitais do Nordeste estão entre as cidades mais violentas do mundo, infelizmente. Isso é um problema bastante grande e que não consegue se ver um viés de melhoria nesse sentido, muito pelo contrário. Então, para finalizar, uma revisão bem genérica sobre as ideias chaves que a gente precisa colocar, né? A divisão do Brasil em complexos regionais tende a facilitar os planejamentos. Existem esses órgãos aí que são muito importantes, tá? Sudene, Sudan, Sudeco, ZPS, Ministério da Indústria e Desenvolvimento Regional e o Programa Nacional de Desenvolvimento Regional. A Amazônia, seu processo de ocupação e a preservação de sua soberania. O Centro-Sul, evidentemente, mais desenvolvido, o polo de desenvolvimento e polo econômico nacional, e o Nordeste em desenvolvimento, mas ainda bastante atrasado com relação ao Centro-Sul. Ok, gente, era isso que nós tínhamos para hoje. Agradeço por ter ficado comigo. Até a próxima e um forte abraço.